negócio que chama Roscosmos, que é a NASA russa. Como chama? Roscosmos. Roscosmos. Roscosmos é a NASA da Rússia. E o chefe da Roscosmos chama Dmitry Rogozin. Esse cara, ele não é um técnico do setor espacial, longe disso. Ele é político, ele foi já do Putin ali, foi tipo vice alguma coisa. Esse cara é meio KGB, meio tal. Virou chefe da Roscosmos. Cara, e ele comprou, o pessoal que não acompanha esse meio espacial, né? Não deve estar sabendo, mas ele comprou mais esse lance da guerra do que o próprio Putin, cara. Ele vestiu a camisa mesmo? Vestiu a camisa, tanto que assim, logo que começou a guerra, ele já foi no Twitter, ele trocou o perfil dele, as fotinhos, colocou ele vestido de militar com umas ogivas nuclear atrás. Nossa, o cara não tá começou brincando, assim, né? Já começou assim o Rogozin. E aí ele começou primeiro metendo pau lá nos Estados Unidos, lógico, né? Quando começaram a fazer as sanções contra a Rússia, Sei. ele meio que tomou a linha de frente ali e começou a falar assim, ó, tomem cuidado, cara, porque a gente tá lá na estação espacial, e se eu tirar minhas partes, tirar as partes da Rússia ali, e se a estação espacial cair nos Estados Unidos, vocês vão gostar? E se ela cair em outro país e vocês forem responsáveis, vocês vão gostar? Então ele participou de um podcast na Rússia lá, famoso lá, eu não sei falar o nome não, desculpe que é em russo, tá, pessoal? Alguma coisa assim. Pode É isso aí. Cara, mas ele ficou umas 3, 4 horas lá, falando ameaçando, cara, e detonando. E nessa brincadeira toda, o que aconteceu? Primeira coisa, a Alemanha, ela tinha um satélite junto com a Rússia que explorava buracos negros. A Alemanha foi lá e desligou a parte dela do satélite. O quê? A Rússia, ela vende motores, um determinado tipo de motor de foguete que é usado pelos foguetes americanos, é vendido pela Rússia. O Rogozin foi lá e falou, não vendemos mais. Não damos mais suporte para o que já está lá. Entendi. E não vamos vender mais nenhum. Aqui na América do Sul, aqui na Guiana Francesa, tem uma base de lançamento, a de Kourou, onde tinha russos, porque o foguete Soyuz, uma versão do Soyuz era lançada daqui. O Rogozin mandou todos os russos voltarem e ir embora para a Rússia, deixou aqui. A empresa OneWeb, não sei se conhece a OneWeb, é uma concorrente da Starlink para fazer essa internet global e tudo, Sei. lançando satélites, milhares de satélites. O contrato deles já estava pago para lançar com foguete Soyuz da Rússia. O foguete foi para a plataforma, ficou de pé. Aí o Rogozin falou assim, eu só lanço se nessa empresa OneWeb o Reino Unido é um dos acionistas da empresa. Ele falou, eu só lanço se o Reino Unido sair do quadro de acionistas. Cara... Aí o Reino Unido não saiu, ele mandou descer o foguete, falou, não lanço mais satélite para você, mesmo a OneWeb já tendo pago os lançamentos. Treta. Olha a quantidade de treta, vai listando aí. E a pior de toda, talvez a mais triste de todas, ia ter uma missão para Marte agora, ia ser lançada esse ano, que é a Agência Espacial Europeia, que é a ESA. A ESA ela é composta por 22 países membros ali. E a Roscosmos. Então tem um rover, que é um jipinho robô, né, que explora lá, que foi construído pela Agência Espacial Europeia, chama Rosalind Franklin. Quem ia lançar era um foguete russo, chamado Proton, e a plataforma que ia pousar era a russa também. Nessa confusão toda, a Roscosmos com a ESA brigou, não vai ter mais a missão. E tá tudo pronto. Cara, e ninguém sabe o que vai acontecer com o rover, ninguém sabe o que vai acontecer com nada. Tudo por conta da guerra. E aí, então criou-se não é só da guerra, é todas as sanções que o Ocidente fez, eles estão... Todas as sanções que o Ocidente fez, a resposta foi essa retaliação geral. E é engraçado, porque tudo isso que está contando não vai para a grande mídia, né? Não vai, porque cuida desse setor espacial, fica meio ali, nichado, né? É muito nichado. Cara, mas é muita confusão. E a grande, vamos dizer assim, coisa que tem e a Estação Espacial Internacional? O que acontece lá dentro? Qual que é o acordo deles? Não, o acordo é que lá dentro, né, você tem... Não, eles têm um acordo que é... Na verdade foi a Roscosmos, a NASA, a ESA, a JAXA, que é japonesa, e a CSA, Canadian Space Agency. Essas 5 agências espaciais é que construíram a estação espacial. Foram essas 5. Mas quem vai mesmo é russo e americano, né? De vez em quando vai um alemão e tal, não sei o quê.
Bem, no meio de tudo isso, ia voltar uma nave trazendo um americano, que acabou quebrando até o recorde dos astronautas americanos no espaço, junto com 2 russos. Putz, olha a treta, meu. Chegou num momento que ele falou, o cara não vai vir. Chegou um momento que ele falou isso. Acabou que o cara voltou, Entendi. Foi tudo bem, e foi até meio emocionante lá, na hora que eles foram se cumprimentar, eles falaram, eles estavam lá na estação, né? Eles falaram, lá na Terra, os homens brigam. Aqui nós somos uma tripulação só. Olha que legal. E aí vieram numa boa e tal. Mas e aí, qual que é o futuro da estação espacial? A gente não sabe. É carta para um lado, é e-mail para o outro. Por que eu contei toda essa história? Porque quem que entrou no meio de tudo isso? O Elon Musk. Ah, é? Exatamente, cara. Ele não podia ficar de fora. Qual que é a cara, aí ele começa a twittar, né? Aí nisso tudo, o Rogozinho falou assim, os Estados Unidos que voem com aquelas vassouras espaciais deles. E agora nos lançamentos da SpaceX, na hora que tem a contagem regressiva e dá o lift-off lá, né? Sim. Que é lançou, aí o cara lá, o narrador fala, lançou mais uma vassoura espacial. Dando uma cutucada. Dando uma cutucada do lado e do outro. E aí, cara, o Elon Musk começa a twittar, cara. Twittar em russo, entendeu? Nossa. E dá umas espetadas aqui, umas espetadas ali. A gente pode ter uma terceira guerra mundial por causa do Elon Musk no Twitter, então. Praticamente. Então, assim, vamos dizer, tem esse lado todo triste da guerra aí que está acontecendo, que está gerando essa confusão toda no setor espacial, assim, é muito terrível mesmo o que está acontecendo. A Rússia, ela meio que está se isolando, porque ela está se isolando, ela não, dificilmente a ESA vai fazer acordo com ela de novo, por causa dessa confusão toda. A China, você vê que a China ela fica meio ali, meio que não fala muito, né? Meio dúbia, né? Meio dúbia. Segundo as últimas notícias aí, é que vai fortalecer a relação China e Rússia, pelo menos na parte espacial. Mas cria uma confusão, né, cara? Agora vamos ver como vai ser o desenrolar aí de tudo isso, né? Total. Para poder entender como que vão ficar as coisas. Mas foi aí, passamos momentos tensos aí, viu? Mas é engraçado que eu tinha uma ideia de que a Rússia estava totalmente defasada. Então ela ainda tem tecnologia de ponta. Não, ela é muito boa. Na parte espacial. Poxa. É mesmo? Não, a Rússia é a segunda melhor, né, cara? Assim, no setor espacial não tem, cara. Os foguetes Soyuz voam há muito tempo. A Rússia ficou 11 anos que é só ela que levava astronauta para o espaço, cara. E por que isso? Até porque os Estados Unidos, em 2011, aposentou os ônibus espaciais. Sem ter um backup de outra tecnologia? Sem ter um backup, mas querendo investir em empresas. E aí que entra a SpaceX na história e a Boeing também para desenvolver as coisas e tal. Só que foram 11 anos até a SpaceX lançar o ano passado, né, o foguete com os astronautas de novo. Nesse período, os Estados Unidos lançavam astronauta para o espaço pagando assentos na nave.